Boa noite! Hoje é dia 28 de junho de 2018, eu sou a Luana e esse é o programa Saúde Ativa no portal Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos e vamos começar o nosso programa. Hoje o nosso assunto é um assunto muito sério, é um assunto que envolve muita gente e é um assunto que todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. Nós vamos falar hoje sobre depressão, estresse e terapias naturais. Bom, por que nós vamos falar sobre depressão e estresse? Por um motivo muito simples. A depressão e o estresse têm sido os maiores responsáveis pelo afastamento de atividades profissionais e sociais nas últimas décadas. Então, por conta de depressão e por conta de estresse, as pessoas estão sendo licenciadas do trabalho, as pessoas não estão mais conseguindo conviver em sociedade, então isso afeta muito a vida delas. A Organização Mundial da Saúde já disse que a depressão vai ser o maior motivo de afastamento do trabalho no mundo até 2020. Então, mais 2 anos e o maior motivo de afastamento do trabalho vai ser a depressão, não vai ser mais as lesões por esforço repetitivos, as LERs, as ites da vida, vai ser a depressão. No Brasil, cerca de 5,8% da população tem depressão, o que faz do país o campeão de casos de depressão na América Latina. Isso é muita coisa para um país tão grande. São muitas pessoas sofrendo de depressão nesse país. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já teve algum episódio depressivo ou que vem lutando contra a depressão há alguns anos. Mas para a gente entender a depressão, a gente precisa entender o estresse primeiro. Então, vamos entender o estresse, primeiro tirando todos os conceitos que a gente já tem na cabeça sobre o estresse, dele ser uma coisa absolutamente ruim, e na verdade não é isso. Porque o estresse, ele é uma reação natural do corpo, e quando ele está nesse estado de reação natural, a gente chama de eustresse. Ele é parte das reações biológicas de defesa, e ele é necessário para termos atenção, motivação, interesse, reações adequadas a ameaças, adaptação a situações novas e sentimentos ativos. Por exemplo, quando você vai para uma entrevista de emprego, não é só o friozinho na barriga que você sente, você precisa estar focado, você precisa estar centrado para você conseguir fazer essa entrevista de maneira tranquila. Então, quem vai fazer isso é justamente essa situação de estresse. Então, o corpo libera alguns hormônios que deixam a gente mais atento. Por exemplo, outro exemplo, primeiro dia de aula, também a gente entra num processo de estresse. Um assalto, a gente entra num processo de estresse. Num dia do casamento, se entra num processo de estresse. As borboletas no estômago quando encontra a pessoa amada também é uma situação de estresse. Quando há uma surpresa agradável. Então, o estresse em si, quando ele é fisiológico, ele não é ruim. Ele mantém a gente ativo e atento, né? Então, quais são as sensações que a gente pode sentir no corpo quando entra nesse estado natural de estresse? A tensão na musculatura esquelética, que é essa musculatura que a gente faz movimento, braço, perna, costas, a gente se sente um pouco mais tenso. A aceleração dos batimentos cardíacos, a dilatação das pupilas, então elas aumentam um pouquinho quando a gente entra nessa situação. Acontece uma redistribuição do sangue pelo corpo, com maior concentração na musculatura, então você tira um pouco aí de sangue do sistema digestivo e deixa os músculos bem nutridos. Acontece então um aumento de glóbulos vermelhos,
e o aumento das células brancas de defesa. Também acontece a diminuição dos movimentos peristálticos, que é a movimentação natural dos intestinos, eles dão uma acalmada, e o corpo entra então num estado de prontidão. Você fica alerta, você fica pronto para uma determinada situação. Depois que a situação passa, que não há mais o estímulo estressor, então, mesmo que seja encontrar o ser amado, para a gente isso vai ser um estímulo estressor, porque vai liberar o estresse, mas isso não é ruim, né? Vamos entender isso. O corpo volta a funcionar normalmente. Mas se a situação não é resolvida, ou não acontece uma adaptação adequada, por exemplo, você precisou mudar de casa, precisou mudar de emprego, e depois de um determinado tempo isso ainda não entrou no eixo, você ainda não se sentiu confortável, você ainda não se adaptou a essa nova realidade, o corpo continua respondendo ao estímulo estressor. E quando isso acontece, a gente entra no que a gente chama de distress. Então você tem o eustresse, que é o estresse bacana, que é o estresse legal, que é o estresse que vai proteger a gente, que vai trazer prudência em situações de perigo. E o distress, que é uma situação onde ele passa a ser crônico e ele deixa de ser natural. Esse estresse crônico, ele pode ser dividido em 3 fases, né? Você tem então a primeira fase, que é chamada de fase aguda. Ela é silenciosa, a gente não nota os agentes estressores, mas alguns sinais e sintomas aparecem e somem. E como, por exemplo, perda de concentração, então de repente você estava numa semana onde estava tudo funcionando, né? Você ficou concentrado, conseguiu realizar o seu trabalho, conseguiu colocar as coisas que você tinha planejado em prática. Aí numa outra semana essa concentração e esse foco dá uma caída. Aparentemente você não tem nenhum motivo para que isso aconteça, mas ele dá uma caída, no dia seguinte ele volta, por exemplo. Fadiga fácil, fraqueza e mal-estar. Então, de repente, te bate um cansaço, às vezes você nem trabalhou tanto, você nem se agitou tanto, mas aquele cansaço, pá, aparece. Ou um dia você acorda meio fraquinho, parece que vai gripar, mas acaba não gripando, você se sente meio mal, assim, mas também sem nenhum motivo aparente. Pode acontecer também instabilidade emocional, irritabilidade, descontrole, agressividade, tudo isso sem motivo aparente, tá? Angústia, tristeza, de repente você tá fazendo o seu trabalho, tá trabalhando nas suas atividades cotidianas e vem palpitações, você sente aí o coração dar uma acelerada, ou você começa a suar frio, sente tonturas, uma fraquezinha nas pernas. E aqui o que é mais comum, né? Dores musculares, então começa a aparecer aquela dor nas costas, aquela dor no pescoço, dor de cabeça, o estômago começa a reclamar, começa a vir uma queimaçãozinha, uma azia, né? E você não tem motivo aparente, porque a sua alimentação continua a mesma e aparentemente está tudo normal com você. E então, do mesmo jeito que vem, desaparece. Isso na fase aguda. Agora, a fase de resistência. Nessa fase, ela acontece quando a tensão se acumula. Então, aquela dorzinha no pescoço, aquela tensão na musculatura, ela passa a ser contínua. Não é que você acordou um dia e estava ali com aquela dorzinha no pescoço, com as costas reclamando um pouco. Não, ela começa a acontecer diariamente ou com uma frequência muito maior, 2, 3 vezes na semana. Então, essa tensão toda, né, vai se acumulando e acontece um equilíbrio provisório. Ao tempo que você não ligou muito para o que aconteceu na fase aguda, porque veio e foi embora, então não é nada, não preciso me preocupar. Aqui você percebe, mas também não cuida. Então o corpo cria
uma estratégia para conviver com esse estresse, para viver com essa nova realidade de tensão muscular, de cabeça que não para, de dor que aparece aqui, dor que aparece ali, né? E continuamente. Só que essa estratégia, ela não resolve o problema, o que enfatiza a principal característica dessa fase, que é a flutuação no modo habitual de ser. Então, é nessa fase que a gente percebe que a gente não está sendo a gente mesmo. É nessa fase que a gente nota, geralmente não é a gente que nota, são as outras pessoas que percebem que a gente está diferente. Mas não é uma diferença positiva, tá? Não é assim, eu entendi que eu preciso fazer uma atividade física para me sentir melhor. Então eu começo a mudar o meu comportamento e reorganizar os meus horários para eu ter essa atividade física. Não é uma coisa que a gente faz por vontade própria, tá? E essa mudança, ela não acontece de maneira positiva, ela é sempre negativa. A gente sempre fica um pouco mais fechado para o que está acontecendo fora. Agora, além dessa característica principal, que é você deixar de ser quem você é, também sem motivo aparente, ela é caracterizada pelo agravamento dos sintomas da fase aguda. Então, todos aqueles sintomas que iam e voltavam, eles passam a ser mais frequentes e mais graves. Então, de repente, aquela tensão muscular, ela se transforma numa dor constante. E para você saber se você está nessa parte ou não, presta atenção, porque existem 4 áreas de alarmes que nos ajudam a saber. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa prestar atenção às nossas reações emocionais. Elas acontecem, né, dentro dessa fase de resistência no estresse, a mistura de agitação e apatia. Então, às vezes eu tô muito elétrica e às vezes eu não tenho vontade de fazer nada, eu tô parada, eu tô lenta. A mudança brusca ou variada de humor. Então, eu acordei super bem, saí da minha casa, cheguei no trabalho e já tô irritado. Ou então, tô bem, e aí daqui a pouco eu me sinto mal, me dá uma tristeza que eu não sei de onde vem. Então, ou eu tenho muitos humores diferentes durante o dia, ou eu mudo dele de um oposto para outro, né? É o tipo de reação emocional que a gente tem quando a gente está dentro dessa fase de resistência no estresse crônico. No nosso comportamento acontecem algumas mudanças. Então, se de repente eu sou uma pessoa muito tranquila, eu passo a ser um pouco mais agressiva. Se eu sou uma pessoa muito serena, eu passo a ser um pouco agitado. Se eu sou uma pessoa muito expansiva, eu passo a ser um pouco mais introspectiva. Eu troco menos com os familiares, com os amigos. Ou passa-se a se comer muito ou não se come. Pode ser que comece também a beber, a fumar, usar qualquer outro tipo de droga. Então, são hábitos comportamentais que a gente vai adquirindo e que normalmente a gente não tem. Então, eu vou fazer porque sim, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Aí a gente presta atenção na nossa área mental, né? Nos distúrbios de concentração e raciocínio. Essa é a terceira área. Então, quando eu começo a ter muita dificuldade de concentração, quando a minha energia começa a flutuar, às vezes eu tô num pique total e daqui a pouco eu já não tenho mais aquele pique, eu volto a ficar meio mediana. Quando eu tenho desatenção, eu não consigo prestar atenção, quando eu tô lendo alguma coisa, eu preciso ler 3, 4, 5 vezes para entender o que aquela frase está me explicando. Começo a ter dificuldade em dialogar, em trocar, em conversar com as pessoas, compreender o que as pessoas estão dizendo, me fazer entender, tecer um raciocínio lógico. Então eu começo a ter dificuldade em falar, contar uma história, por exemplo, com começo, meio e fim.
Eu posso começar aí a colocar muitas coisas no meio do caminho e não lembrar mais do que eu estava falando anteriormente. Ou ainda posso esquecer as palavras ou o significado que elas têm. De vez em quando isso é normal, mas quando você começa a entrar nisso, todo dia você esquece uma palavra, você não consegue mais muito conversar, isso já faz a gente ficar com as antenas ligadas, que é um sintoma de estresse crônico. E aí, chegando no nosso corpo, a gente presta atenção na quarta área, que são as alterações fisiológicas e psicossomáticas, onde a gente tem o agravamento de sintomas da fase aguda, aquelas que a gente já falou lá em cima. A gente passa a ter indigestão, constipação ou diarreia, urgência urinária. Quer dizer, a gente demora para perceber que precisa fazer xixi quando vem aquela vontade, vem de uma vez, e às vezes não consegue nem controlar, então você precisa sair correndo para ir ao banheiro. Dores ou espasmos esquisitos, então são dores que vêm assim lancinantemente, são fisgadas muito fortes. Ou então quando começa a tremer o canto do olho, não sei se vocês já passaram por isso, quando isso começa a acontecer com muita frequência, é importante prestar atenção porque é um sinal de estresse crônico. Algum tipo de desconforto torácico, então pode dar uma dorzinha, alguma coisa ruim, às vezes um aperto que você sente no corpo mesmo. E a inquietação, como por exemplo, morder bochechas, roer unha, mexer a perna enquanto está sentado, a síndrome da perna inquieta, ou então você tá bonitinho ali, sentadinho e o dedinho tá lá. Você não consegue deixar de fazer, você não consegue ficar parado. Tem sempre alguma coisa tá mexendo. Isso é a fase de resistência. Então, a fase de resistência já é uma fase muito difícil, onde a pessoa sente um peso muito grande. E então, quando se entra na fase da exaustão, é a fase onde o organismo cede a todos os efeitos do estresse, onde aquela estratégia de convívio com o estímulo estressor, com aquele estado de prontidão permanente, já não funciona mais e ocorre a queda acentuada da imunidade. Então, tua imunidade, que era mais ou menos, porque você já estava numa fase de resistência, ela vai parar lá no pé. E aí as instalações de doenças físicas ou psíquicas. Então, você começa a ter aí quadros psíquicos importantes, emocionais importantes, e doenças mesmo que começam a se achar canto no seu corpo para ficar ali. Tudo isso porque o equilíbrio entre a mente, o corpo e o meio onde você está já ficou para trás há muito tempo. Ficou para trás há muito tempo lá na fase aguda, onde deu aqueles primeiros sinais que você não tinha voltado a funcionar normalmente e não ligou e foi levando com a barriga, entendeu? Então essa situação ela pode ser muito fatal, levando o indivíduo à morte. Então é uma fase de exaustão, de estresse que acontecem, por exemplo, infartos fulminantes. Então a pessoa está aparentemente bem, o coração dela simplesmente resolve que ele não vai mais funcionar, dá uma dor lancinante, pá, já era. A pessoa morre por conta do estresse, desse estado de prontidão permanente que nós não fomos feitos para viver, né? Agora, outra coisa muito importante para a gente entender como funciona o estresse. O nosso cérebro, ele pode reconhecer situações cotidianas como estímulos estressores, como o trânsito, por exemplo. E ele não diferencia estímulos estressores reais, de situações que estão acontecendo no momento, dos que não são reais. Então, sofrer um assalto e lembrar do assalto fazem o cérebro reagir da mesma forma, desencadeando os mesmos efeitos. Vamos pensar um pouquinho nessa imagem que vocês estão vendo.
Aqui a gente tem 3 situações aparentemente cotidianas para a maioria das pessoas, principalmente que vivem em cidade grande. Um trânsito, né? Você tem uma rua cheia de carro que não anda, você tem o metrô lotado e acúmulo de trabalho no escritório, né? E embaixo você tem uma pessoa surfando em cima de um tubarão. De todas essas imagens, a que mais se aproxima de uma situação de risco é a imagem do tubarão. Mas se a gente observar bem a imagem, o cara não tá nem vendo que tem um tubarão embaixo dele, né? Então, para ele, isso talvez nem seja uma situação de perigos, talvez para ele isso nem seja uma situação de estressora, né? Porque ele não tá vendo. Agora, as outras situações, elas vão depender, o cérebro vai registrar como sendo estressora, dependendo da maneira como a gente reage a cada uma delas, tá? Então, se eu reajo com raiva, se eu reajo com sensações e sentimentos negativos ao ônibus lotado, ao metrô lotado, ao trânsito parado, a um monte de serviço que eu tenho para fazer, o meu cérebro vai registrar isso e toda vez que eu me deparar com o trânsito, com muito trabalho para fazer e com o metrô lotado, ele vai reagir da mesma forma, me deixando em estado de prontidão. Agora, se eu começo a reagir de uma maneira diferente, olhando isso de uma outra forma, ele vai aprender a reagir de uma forma diferente. Por um lado, o nosso cérebro não reagir necessariamente a situações que estejam acontecendo no momento e reagirem apenas a lembranças, por exemplo, pode trazer um problema muito grande, né? Porque isso pode desencadear o estresse crônico, que pode causar ou agravar diversas doenças, como, por exemplo, dores musculares, dores na lombar, braquialgia. Vão acompanhando na imagem aí, né? Braquialgia, dor nos braços, tá? Hipertensão, aumento do colesterol e arteriosclerose, gastrites, úlceras, diarreias e colopatias, né? Todo tipo de doença nos intestinos, afecções dermatológicas como eczemas e psoríase, afecções respiratórias como asma e dispneia, dificuldade de respirar, alterações hormonais das mais diversas, infecções recorrentes como herpes e gripes, alergias, agravamento de doenças reumáticas. Existem muitas outras doenças que aqui continua acompanhando aí. Ansiedade crônica, que a gente começa a entrar no campo emocional, né? Nervosismo e irritabilidade, distúrbios da libido e do desejo sexual, fobias, transtorno obsessivo compulsivo, dependência química, distúrbios alimentares como bulimia, anorexia e obesidade, agravamento de doenças já existentes, esquizofrenias, episódios maníaco-depressivos, também conhecido como transtorno bipolar, e chegamos finalmente ao nosso assunto de hoje, que é a depressão. Então, veja o quanto é importante a gente conseguir se adaptar adequadamente às situações do nosso dia a dia e ensinar o nosso cérebro o que realmente é uma situação estressora e o que não é uma situação estressora. Todas essas doenças são agravadas ou causadas pela presença do estresse crônico. E agora a gente vai conversar um pouco sobre a depressão, que também é causada ou muito agravada pelo estresse crônico. A depressão, ela é definida como uma síndrome, que é um conjunto de sintomas que afeta a vida afetiva, emocional, social e profissional da pessoa.
De maneira geral, ela é um processo que se caracteriza por, acompanha aí na imagem, na telinha, quais são os sintomas de depressão. Lentificação dos processos psíquicos, humor depressivo ou irritável devido à ansiedade ou angústia, redução da energia vital, então a pessoa fica com um cansaço muito fácil, sofre de desânimo, tem a incapacidade parcial ou total de sentir alegria e prazer, então a vida perde o sentido, de repente olhar um dia bonito de sol para ela não faz a menor diferença, né? Não traz nenhum prazer. Colocar os pés na água do rio límpida também não traz nenhum prazer. Sentir cheiro de chuva, né, na terra molhada também não traz nenhum prazer. Desinteresse pela própria vida e pelas circunstâncias todas que acontecem ao seu redor. Ela pode ter sentimento de culpa, apatia ou agitação psicomotora, que é aquilo que a gente falou, a pessoa só quer ficar na cama, no quarto escuro, não quer pôr nem nariz na janela. É uma tristeza profunda, sem motivo aparente, e é uma tristeza que persiste, né? Dificuldade de concentração e pensamentos negativos, então a pessoa começa a fazer com que a cabeça dela... gente, entenda que isso não é uma vontade, tá? Isso acontece, ela se sente dessa forma. Então, não é que ela pense negativamente porque ela é fraca. Não, ela baixa a sintonia dela, ela baixa toda a energia dela e ela abre espaço para a sintonia com coisas baixas. Então, chega a vir pensamentos de inutilidade e suicídio, por exemplo. Também acontece a perda da capacidade de planejar o futuro. Sim, se eu não me interesso mais pela minha vida, para que eu vou fazer planos? Para que eu vou ter objetivos? Então, tudo perde muito sentido. E aí você tem um agravamento mais sério, que é a alteração do juízo de realidade. É quando a pessoa já está tão afetada que ela perde a noção que ela está doente, que ela precisa de um tratamento, né? Ela perde completamente a noção da realidade, ela não sabe mais quem ela é, onde ela está, para onde ela vai, o que ela quer. E aí são os casos onde entram a questão de doenças que as pessoas chamam dos loucos, né? Mas são doenças psiquiátricas sérias. Agora, o que acontece no cérebro de uma pessoa que entra num estado de depressão? Lembrando que ela pode acontecer quando geralmente ela é causada por conta do estresse, o cérebro ele começa a baixar os níveis de alguns hormônios. Então ela pode acontecer da química para o emocional e do emocional para o físico. Então, quimicamente, a depressão é causada por defeito nos neurotransmissores que são responsáveis pela produção dos hormônios endorfina e a serotonina, que geram a sensação de conforto, prazer e bem-estar. A gente sabe, então, que a depressão ela pode ter alguns fatores que são muito individuais, mas que podem ser ou por situações vividas ou por muito tempo nesse estado de estresse crônico, né? Ou porque caiu mesmo a questão da química, né? Agora, como é que é feito o tratamento disso? Depois que se tem um diagnóstico na medicina convencional, são prescritos medicamentos que atuam na disponibilidade desses hormônios no cérebro, tá? Existem vários tipos de medicamentos, geralmente são aqueles de tarja preta, que você só... Aliás, qualquer tipo de medicamento a gente não deve tomar sozinho, né? Mas esses em especial, somente com acompanhamento médico, tá? Então, tem vários tipos para esse fim, né? Que ajudam momentaneamente, controlando os sintomas, mas eles não atuam na causa. Como que funciona esse diagnóstico? Quando a pessoa não aguenta mais,
ela vai entrar num pronto-socorro, vai procurar um clínico geral com 2 ou 3 sintomas. Esse clínico geral vai dar um medicamento e encaminhar para um determinado especialista. Esse especialista vai tentar tratar. Se não der certo, ele vai encaminhar para outro. A mesma coisa para outro especialista, para outro, até que finalmente ele chega num psiquiatra, que é o médico que cuida das doenças psíquicas. E o que ele faz? Ele vai entrar com um desses medicamentos e vai tentar fazer com que a pessoa fique bem. Depois de determinado tempo que ele viu que só o medicamento não está funcionando, é que acontece o encaminhamento para o que eles chamam de um profissional não médico, que geralmente é um psicólogo. Então vamos pensar que esse modelo de saúde que está aí para atender toda essa demanda de pessoas com depressão, toda essa demanda de pessoas sofrendo de estresse crônico, vamos combinar que o tempo entre se descobrir o que é e se tratar como deve ser tratado é muito grande. Então, a gente precisa lembrar que os fatores estressores que causam a depressão são muito particulares e distintos para cada indivíduo. Então, a atuação profissional ela deve ser direcionada a esses fatores, cuidando dessa pessoa por profissionais capacitados e com entendimento da complexidade humana. Então, se eu sou um especialista em uma determinada coisa e eu fiz isso com a minha escolha, né, eu preciso entender que existem outros profissionais que podem também atuar, como, por exemplo, psicólogos, naturólogos, terapeutas florais. Eles podem trabalhar em conjunto com os psiquiatras em favor de quem sofre com a depressão e com os efeitos do estresse crônico. Aqui se faz necessário uma equipe multidisciplinar. É aqui onde a gente começa a colocar os princípios da Organização Mundial da Saúde no que é, de fato, o processo saúde-doença. É quando você olha uma doença e você entende que você sozinho não resolve, que um medicamento só não resolve, porque ela tem fatores físicos, mas ela tem fatores sociais, mentais, emocionais e ambientais. Nesse sentido, a gente entra agora para entender como que as terapias naturais ajudam no cuidado dessa pessoa com depressão. Ela não vai curar a depressão, ela vai tratar a pessoa com depressão. É diferente, né? Então, essa atuação junto com os médicos torna essa medicação alopática uma muleta até que a pessoa consiga restabelecer o próprio equilíbrio, tá? Então, o uso das terapias naturais visa o cuidado integral da saúde e, quando devidamente combinadas, elas atuam dos âmbitos mais densos, né? Então, do físico, para os âmbitos mais sutis, energéticos, e dos mais sutis para os mais densos. Então, se você acompanhou o programa passado, lá no finalzinho a gente falou como seria interessante a combinação entre os florais que atuam na energia, no sutil da pessoa, com os óleos essenciais. Então você tem o floral do sutil para o denso e os óleos essenciais do denso para o sutil. Dá para fazer isso combinando vários outros tipos de terapias naturais. Então, desse modo, as terapias vão auxiliar o indivíduo a mudar o padrão de pensamento e a ensinar o cérebro a distinguir uma situação estressante de verdade, uma situação de perigo, de uma situação rotineira, como o trânsito, por exemplo, devolvendo todo o organismo a um estado natural de equilíbrio. É uma questão de reeducação mental, reeducação
emocional, reeducação da própria vida, né? Então, as terapias, elas entram auxiliando, dando o conforto, dando o apoio para essa pessoa ressignificar a própria vida e restabelecer o próprio equilíbrio. Por exemplo, uma massagem realizada com os óleos essenciais específicos para aquela pessoa, para aquela situação, escolhidos depois de uma devida avaliação, essa massagem feita periodicamente com os óleos mantém e relaxa o tônus da musculatura e deixa isso de uma maneira saudável. Então, aquela pessoa que vivia assim, porque a depressão faz isso também, ela começa a ficar um pouco mais relaxada. Ela começa a deixar o corpo mais leve, ela começa a tirar esse peso. Então, a massagem também ajuda a acalmar a mente, a facilitar o sono, melhorar a circulação sanguínea, facilitando a nutrição dos neurônios. Quando você facilita a nutrição dos neurônios, você facilita todo aquele esquema de neurotransmissores e toda a conversa entre os neurônios, e a produção das endorfinas e das serotoninas ficam mais equilibradas. Elas entram ali num nível onde a pessoa começa a se sentir bem de novo, né? Então você vai resolvendo a química do cérebro de uma maneira natural, porque o nosso cérebro produz, tá? O nosso corpo é muito inteligente, ele produz tudo aquilo que a gente precisa para se manter bem. Outro exemplo, o uso de florais com aplicação de auriculoterapia e a prática da meditação. Ajuda a trazer à tona os aspectos positivos da personalidade da pessoa que são perdidos durante a depressão. Ajuda a trabalhar a insegurança, porque uma pessoa que não tem autoestima, como acontece na depressão, ela é muito insegura, ela se torna muito insegura. Aliviam as dores, ajuda a retomar a concentração e a manter a mente limpa e vibrando em sintonias positivas da beleza e do bem-estar. Então, com essa combinação, você vai trazendo a pessoa de volta à realidade, você vai trazendo a pessoa, vai abrindo de volta abrindo os olhos da pessoa de volta para enxergar a beleza da vida, que tudo isso é perdido para quem entra em estados depressivos. Outro exemplo, uma máscara de argila. O uso periódico de plantas medicinais auxiliam na desintoxicação, com o equilíbrio hormonal, a nutrição do corpo e melhora a autoestima. Então a gente viu lá atrás que a argila ela tem esse poder de desintoxicação. Você faz uma combinação de plantas para essa pessoa usar diariamente, tomar como chá, fazer um escalda-pés, né, ou qualquer coisa assim, dependendo de cada caso. E ela vai então retomando o equilíbrio do corpo dela de uma maneira geral. E depois de uma máscara que ela olha para ela na frente do espelho e vê, nossa, como a minha pele tá bonita, ela vai então voltando a se olhar com um pouco mais de amor, ela vai retomando a autoestima e o amor próprio. Aí outro exemplo que vai atuar muito mais no ambiente do que na pessoa, né? Lembrando que a gente, quando sofre de depressão ou de estresse crônico, a gente tem toda uma questão com o que está dentro, mas também uma questão com o que está fora. Então, quando a gente usa um spray para ambiente, cultiva plantas no lugar e pratica atividades artísticas, sejam elas quais forem, a gente aí abre espaço para manter a energia do ambiente leve, em harmonia e a criatividade ativa e livre. Então eu tiro o peso dos porquês da minha cabeça e eu permito o movimento criativo de novo. Então eu começo a ter novas perspectivas. Tudo isso com terapias naturais. Então, os exemplos de terapias naturais foram esses, mas vamos pegar tudo aquilo que a gente viu,
naquela demanda toda de brasileiros entrando em depressão, eu tenho certeza que você tem pessoas perto de você que ou já passaram por isso, ou ainda passam por isso e brigam por conta disso, que um conjunto de fatores que desencadeiam um desequilíbrio, seja ele qual for, ele precisa de um conjunto de ações que tragam de volta o equilíbrio. E quando eu falei lá no começo que todos nós somos um pouco responsáveis por isso, aqui entra esse entendimento, porque quando eu entro nessa vibe toda de produção ininterrupta, quando eu entro nessa ideia, nessa mentalidade de que eu preciso de dinheiro a todo custo, quando eu entro na mentalidade de que lazer não é importante, de que eu preciso me parecer com fulano de tal, que eu preciso pertencer a tal grupo, senão eu não vou ser uma pessoa feliz. Então, quando eu entro nisso e quando eu alimento isso, eu colaboro para que as pessoas também não se sintam bem. Vamos entender que não existe solução milagrosa para a depressão e para o controle do estresse. A gente vive numa sociedade que foi pautada, que foi criada dessa forma, mas que já não se sustenta mais. Então, o homem mesmo criou essa forma de viver e ele mesmo já não dá conta de viver dessa forma. Então, a gente está num momento muito importante de voltar a entender que somos indivíduos, que somos diferentes, graças a Deus somos diferentes, mas que precisamos conviver e que as coisas precisam acontecer de outra maneira para que a gente seja mais saudável individualmente e para que a gente seja mais saudável no coletivo, tá? Então, que você que tem a depressão, lembre que sempre tem uma luz no túnel, no fim do túnel. Você não é culpado por ter ficado assim, mas você pode transformar, né? Procure sim profissionais que sejam responsáveis e que entendam que você precisa aí de um cuidado mais complexo, mais completo, tá? Então, o nosso papo sobre depressão fica por aqui. Eu tô prontinha para ler os comentários e responder a todos. Então, vamos começar com a Bianca Gonçalves, que diz o seguinte: Oi, Luana, adoro o seu programa. Fiquei um tempo estressada e acabei ficando em depressão. Como faço para fazer um tratamento aí e aonde você está atendendo? Bom, Bianca, é comum, né, o tal do estresse levar a gente à depressão. Você pode entrar em contato pelos telefones que estão aí na tela, tá? Eu tô atendendo na rua, ai meu Deus, vou decorar a rua. Na rua João Gurgel, número 3037, na Vila Santana, em Araraquara. Então, liga, esse telefone tem o WhatsApp também, pode entrar em contato que a gente marca, faz uma avaliação e vamos te ajudar da melhor maneira, certo? Obrigada por estar com a gente aqui, obrigada por acompanhar o programa. O Bruno diz, boa noite, Luana, realmente o estresse atrapalha muito a saúde, muito mais do que a gente percebe e infelizmente, quando a gente percebe a coisa já tá feia. Beijo para você, Bruno. A Magda diz, oi Lu, boa noite. Cada dia aprendo mais assistindo o programa Saúde Ativa. Parabéns pelo sucesso, um grande beijo. Magda, obrigada, um beijo enorme para você. É bom saber que o trabalho aqui está dando frutos e que está sendo interessante, que as pessoas estão tendo mais conhecimento e aprendendo um pouco mais sobre saúde e as terapias naturais. O Roberto disse, parabéns, o maior programa de audiência, Lu. Não estou aí em Araraquara, mas logo estarei de volta. E mando um beijão para todos vocês aí e meus diretores.
Roberta, eles estão mandando um beijo enorme para você aqui. Graças a Deus tá indo tudo bem hoje, sem problemas técnicos, sem problemas com a internet. Um beijo enorme para você e quando você voltar a gente conversa. A Mari Massu diz, Lulu, saudades. Querida, um beijo enorme para ti, também tô morrendo de saudade. Espero que você esteja bem. O Carlos Batista, boa noite. Faz tempo que estou com dor no corpo e qualquer coisa fico nervoso na empresa. Atende a domicílio também ou no meu escritório? Depende, a gente pode fazer um trabalho não só com você, mas com todo mundo do escritório. Você sabe que os maiores índices de estresse acontecem realmente no ambiente de trabalho. Então a gente pode, entre em contato que a gente conversa e vê de repente um trabalho para toda a equipe do escritório. Também trabalho com corporativo e aliás é incrível, trabalho dentro de empresa. Aliás, Carlos, eu vou aproveitar e vou falar uma coisa muito importante aqui. Empregadores que não valorizam o fator humano de sua empresa, que não cuidam da qualidade de vida, da saúde deles, para além do pagamento de um convênio médico, acabam tendo muito mais prejuízo, né? Perdem dinheiro, não tem lucro nas empresas do que aqueles que mantém ali um programa de qualidade de vida e bem-estar com os seus funcionários. Então, Carlos, muito obrigada pela tua participação, obrigada por ter aberto aí o espaço para falar um pouquinho dessa importância com os empregadores. Um beijo para você, espero que você esteja aí de volta na quinta-feira no próximo programa. Bom, agora quero lembrar que a promoção continua. Para você que quer ser o patrocinador do Portal Cidade Ativa, entre em contato pelos telefones 99903-8834 e 16-99316-6699. São quantas pessoas, gente? 135 mil pessoas dentro do grupo, né, do portal Cidade Ativa Online. Propaganda é a alma do negócio. E quanto mais gente vendo o seu negócio, melhor é. Então, pensa com carinho, entra em contato, descobre como funciona e pensa que é um investimento que você vai fazer, mas que o retorno vai ser muito bom. São mais de 135 mil pessoas. É gente pra caramba. Se cada uma dessas pessoas passar por você, pelo seu negócio ou pelo seu serviço e te der R$1, você já ganhou mais de 135 mil reais. Então, vamos pensar mais ou menos assim e liga aí para se informar como funciona. E também não esqueçam, peguem a agenda, deixa a agenda bem bonita, bem grande ali. Não se esqueçam do Bazar Beneficente, da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, nos dias 13, 14 e 15 de julho, né? Tá chegando, das 9 da manhã às 5 da tarde, nos 3 dias. Fica lá na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras, em Araraquara. A referência é a próxima à Capela Santa Rita, mas é praticamente na frente. Então vai ter um monte de coisa boa, um monte de roupa, um monte de sapato, vai ter objeto de decoração e eu tô sabendo que são coisas muito boas. Então não deixem de conferir, tá? Eu espero poder conhecer vocês lá, porque com certeza eu estarei. Continuando falando da Casa Beneficente Dr. Adolfo Fritz, acontecem os tratamentos espirituais lá na cidade de Cotia, na Estrada da Caputera, número 902, no bairro da Caputera. E os atendimentos acontecem lá aos sábados. O próximo atendimento é dia 7 de julho, a partir das 9 horas da manhã. E no domingo, no dia 8, a partir das 8 horas da manhã, aqui em Araraquara, na Rua Américo Daniele, número 507, no Parque das Laranjeiras. Então, se você tiver a oportunidade de conhecer esse trabalho ou conhecer alguém que precise ser cuidado, que esteja sofrendo com depressão, por exemplo,
que esteja sofrendo com câncer, encaminhe, passe o telefone, tem página na internet, página no Facebook, tem Instagram, tem canal do YouTube, vale a pena conhecer, entrar em contato, saber todas as informações que você precisa e aparecer, né, para ser tratado. Não se esqueçam que se você perdeu algum dos programas dessa semana ou anteriores, se você tem dúvidas sobre qualquer uma dessas terapias que eu falei, como terapia floral, argiloterapia, o que em si é a naturologia, entra lá no canal do YouTube, se inscreve, curte, compartilha tanto lá quanto aqui, convide as pessoas para participar do grupo do Portal Cidade Ativa Online, ajuda a gente a expandir um pouco mais para poder levar informação de qualidade para cada uma das pessoas e não se esqueçam que mês que vem tem muitas novidades chegando. Por hora, continuem aí com o Pontinho Gourmet, com uma receita da Pontinha. Eu quero agradecer imensamente a presença de todos, a participação de todos. Muito, muito, muito obrigada e até a próxima aqui.